Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Estão com saúde? Estão ficando em casa? Que bom, parabéns! Então, nossa aula de hoje é geografia, tá? O assunto é a hidrografia e está na página 67 a 76, tá bem? Vamos lá! Bacias hidrográficas. O que são, gente? São conjuntos de terra banhadas por um rio principal e seus afluentes. No Brasil, as bacias hidrográficas estão agrupadas em regiões hidrográficas que compreendem uma ou mais bacias. Os principais rios brasileiros, em geral, não secam, ou seja, o fluxo de água é contínuo, caracterizando rios perenes ou rios permanentes. Então, olha que interessante. O que é bacia hidrográfica? O que? São conjuntos de terra banhada por um rio principal e seus afluentes. Aqui no Brasil, as bacias hidrográficas estão agrupadas em onde? Em regiões o que? Hidrográficas, que compreendem uma ou mais bacias. Os principais rios brasileiros, eles não secam, ou seja, o fluxo de água é sempre contínuo, caracterizando o que? Rio perenes ou rios permanentes. Já alguns rios secam durante um período do ano. Eles são chamados de quê? De rios temporários e aparecem apenas no período de chuvas. Então, alguns rios, eles secam durante um período do ano.
Então, eles são chamados de quê, gente? De rios temporários. E eles aparecem só no período de chuva. Todos os rios têm seu ponto de origem, isto é, sua nascente, onde o rio nasce. O rio percorre um caminho até chegar à sua foz, o que é o local onde ele deságua. No caminho, o rio pode receber água de outros rios, que são chamados de afluentes. Então, aqui a Pro colocou uma imagem, né? Olha a nascente do rio, onde o rio nasce, aí o leito, as margens e o afluente, tá vendo? Existem rios que passam por terrenos irregulares e apresentam desníveis. Esse curso formando quedas d'água, isto é, cachoeiras. Esses rios são chamados de rio de planalto. Então, existem rios que passam por terrenos irregulares, a água vai correndo e aí vai apresentando o que? Desníveis. Ele não fica no nível assim certinho, né? Ele sai formando as quedas d'água que formam o que é a cachoeira, tá vendo? Ele não é certinho, reto, como aqui nós estamos vendo o lago. Ele vai formando quedas d'água que formam a cachoeira. Neles podem ser construídas barragens para reter a água, formando represas ou lagos. A água represada é utilizada para a geração de energia elétrica em usinas hidrelétricas. Há muitas usinas hidrelétricas aqui no Brasil, gente. Podemos citar Itaiapu, Paulo Afonso, Sobradinho e Tucuruí. Existem também rios que percorrem terrenos planos, tá vendo? Chamados de rio de planícies, utilizados para a navegação de quê? Transporte de mercadorias, pesca e lazer. Então, né, esse é um tipo de rio que ele é plano, tá vendo? E ele serve para quê? Para transporte de mercadorias, para pesca, para banho, né? Alguns rios. Então, esse rio, ele serve o quê? Para navegação, pesca e lazer, né? Porque ele é plano. Na Terra, a água tem um papel fundamental. As águas dos rios representam uma parte muito pequena de água doce disponível no planeta. Portanto, precisamos preservar os rios para garantir o nosso abastecimento de água e gerações futuras. Além dos rios, o mundo possui uma grande quantidade de água salgada formada pelos oceanos e mares. Então, né, nós estamos vendo aqui, né, que acabamos de ler, de estudar, que a água doce, ela representa uma parte muito pequena, né? Então, a nossa maior quantidade é de água salgada. Então, isso quer dizer o quê? Que nós devemos economizar, preservar a água doce. Para construir uma usina hidrelétrica, sempre se sacrificam algumas áreas naturais. Alagamentos das áreas ao redor das usinas hidrelétricas fazem desaparecer espécies de vegetais, animais e até cidades ficam submersas nos rios. Na barragem de Sobradinho, por exemplo, uma grande área foi inundada, formando um lago artificial. Então, aqui, gente, para acontecer essas construções, né, de uma hidrelétrica, de uma usina hidrelétrica, sacrifica algumas áreas da natureza, não é isso? Por quê? Porque, como a gente acabou de ler aqui no livro, as vegetações ficam inundadas, então não sobrevivem,
Os animais também não vai fazer moradia por aqui, não é? Não tem como fazer moradia. E as usinas, elas comportam, né, uma quantidade, uma enorme quantidade de água, não é isso? E nós podemos, quem lembra do caso de Sobradinho, né, que a barragem estourou, não é isso? E aí aconteceu o desastre, né? Várias famílias morreram, né, por conta do estouro da barragem, né? Então tem que ter muito cuidado, a fiscalização, os governantes, né, ficar em cima com a fiscalização para não acontecer esses tipos de tragédia.